Jeremias 22, agora no versículo 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Aqui, Deus está cobrando Jeoiaquim pelo fato dele governar de maneira injusta. E é interessante aqui, nesse último versículo, que nós lemos no versículo 15, acaso teu pai, está se referindo a Josias, acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Aqui nós temos uma lição muito interessante. O que está falando aqui? Meu pai Josias, ele comeu e bebeu, teve uma prosperidade e exerceu o juízo e a justiça. Quantas vezes nós não ouvimos alguém dizer que a única forma de ser bem-sucedido na vida é praticar a injustiça, é procurar, como se diz no popular, passar a perna no outro. Ou seja, você chega até a ouvir isso, que somente pode prosperar o desonesto. Mas aqui está contrariando essa tese, está contrariando isso que muito se diz aí fora. Aqui está dizendo, o teu pai, está falando de Josias, comeu e bebeu, teve prosperidade e executou juízo e justiça. Qual é a mensagem? É possível, totalmente possível, que diz a palavra aqui do Senhor, que nós possamos ser bem-sucedidos sendo honestos. Esse é um dado importantíssimo. Aí no versículo 16, julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Continuando a argumentação do versículo anterior, em outras palavras se diz o seguinte: aquele que verdadeiramente me conhece não é aquele que se diz religioso e, na verdade, por trás, ele é desonesto, ele mente, rouba, enfim, faz uma série de coisas que contrariam os princípios bíblicos cristãos. Conhecer a Deus não significa que você apenas dirá da boca para fora que é um cristão. É como a própria palavra de Deus diz: pelos frutos o conhecereis. E esse é um tema que é também bastante explorado nos profetas. Vamos só dar um exemplo aqui. Amós, capítulo 2, Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. Tem também Amós, mas vamos analisar esse de Miqueias, que é uma passagem bem importante dentro dos profetas menores. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Portanto, isso é verdadeiramente conhecer a Deus. E vai continuando. 17. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã,
nem lamentarão por ele, dizendo, ai Senhor, ou ai majestoso. Veja que terrível que diz aqui no versículo 19. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando e lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. E é interessante que só aqui em Jeremias que narra esse triste fim do rei Jeoiaquim. Retornando lá para 2 Reis, vamos ler o que é dito. 2 Reis, capítulo 23, no versículo 34. Também Faraó Neco, o mesmo que havia deposto Jeoacás. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Ele mudou o nome de Jeoiaquim. Porém, a Jeoacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém, fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. Cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Lá na frente, lá no capítulo 24, no versículo 5 e 6. Ora, o mais dos sucessos de Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui não diz nada sobre essa maneira vil pela qual ele morreu. Apenas diz que ele morreu. Não diz a maneira pela qual. Já Jeremias coloca todo um quadro sombrio. Um dado interessante sobre Jeoiaquim, que nos é mostrado também no livro de Jeremias, lá no capítulo de número 36. Jeremias no capítulo de número 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor Jeremias, dizendo, toma o rolo de um livro, escreve nele todas as palavras que te tenho falado, de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Aqui é a ordem para que Jeremias comece a escrever. Escreveu o livro que vai receber o seu nome. Agora, vamos pular para o versículo 20. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram um rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi, para que trouxesse o rolo. E Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês. Estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Onatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Só Jeremias também que narra esse fato. A falta de respeito, a falta de temor e reverência do rei para com a palavra do Senhor, que estava sendo escrita no rolo. Ele não se fez de rogado, pegou um canivete, rasgou. Imagine, hoje alguém pegando um canivete e rasgando a Bíblia. Foi o que aconteceu. E, não contente, lançou no fogo. E muitos dos que estavam acompanhando o rei não se incomodaram com aquilo. Eles devem ter pensado, ele é o rei,
ele sabe o que está fazendo, mas havia aqueles que aconselharam, perceberam que era um ato que não poderia ser cometido, e aconselharam o rei para que não queimasse o rolo, mas ele preferiu não ouvir os seus conselheiros. E é por isso, aqui, essa falta de reverência, de temor, vai explicar porque lá no capítulo 22, você tem uma longa reprimenda, né, com relação a Jeoiaquim. Voltando então para o capítulo 22, do 20 até o 23, continua falando de Jeoiaquim. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Baçã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e usais como da que está de parto. Só aqui que encerra toda essa palavra em relação a Jeoiaquim. E aí assume o filho de Jeoiaquim, que ele tem, na verdade, dois nomes. Ele é chamado de Jeconias, lá em 1 Crônicas 3,16. E aqui em Jeremias, ele recebe uma abreviação, Conias. Então, esse Joaquim é até um nome parecido com o pai. Tem Bíblias até que não conseguem fazer a distinção. Aqui, que é o mesmo texto da Bíblia do Culto, que é a Almeida Corrigida, primeira edição, ou a edição da imprensa bíblica brasileira, coloca Jeoiaquim e Joaquim. No texto hebraico, a diferença é apenas pelo M e N. O primeiro, na verdade, ele é Joaquim com M no final. E o seu filho é Joaquim com N no final. No hebraico é a única diferença que faz. E aí, para evitar essa confusão, ele também é descrito aqui com os outros nomes pelos quais ele é conhecido. Jeconias ou Conias. Então, voltando a Jeremias 22, 24. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornarem, a ela não tornarão. É, pois, este homem Conias um vil vaso quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Versículo 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Percebe-se aqui também um duro juízo contra Jeconias, ou seja, Joaquim, e que promete que um filho dele não vai se assentar no trono. Aqui diz, um homem vil, um vaso quebrado, ainda que fosse o selo do anel da minha mão direita, dali eu arrancaria.
um juízo tão duro quanto o que foi dado a seu pai, Jeoiaquim. Ao ler aqui, percebemos, esse homem não tem mais nenhuma esperança. Vamos voltar lá para 2 Reis, no capítulo de número 24. Olha o versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. É o juízo que está descrito ali, em Jeremias. Em razão disso aqui. Aí começa o juízo. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado, o ano 8º de Nabucodonosor. 13. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos e a todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, no versículo 15 agora, 2 Reis 24:15. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e seus eunucos, e os poderosos da terra levou preso de Jerusalém a Babilônia. Todos os homens valentes até 7.000, carpinteiros e ferreiros até 1.000, e todos os varões destros na guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome de Zedequias. Como diz lá na profecia, filho teu não se assentará no trono. Tanto é que aquele que é posto como rei no lugar é o seu tio. Voltando lá para 1 Crônicas, no capítulo 3, tem um dado bem interessante. 1 Crônicas, no capítulo 3, no versículo 15. Os filhos de Josias foram o primeiro Joanã, o segundo Joiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. Então é interessante, Joaquim, ele tinha um filho chamado Zedequias. Mas o Zedequias que vai assumir o trono é esse filho de Josias, que, portanto, era o tio de Joaquim. Mais à frente, em Crônicas, vai dizer que esse Zedequias, na verdade, era irmão. Mas porque a palavra irmão quer dizer parente. Então, há essa confusão aqui. Então, tem que tomar cuidado que são dois com o nome de Zedequias. É esse primeiro que assume o trono. Então, vejam como está lá em Jeremias. Há toda uma profecia bem pesada com relação a Joaquim. Uma profecia bem pesada. E essa profecia parece que não dá nenhuma esperança. Mas olha o que vai acontecer no capítulo 25, a partir do versículo 27. 2 Reis, capítulo 25, a partir do versículo de número 27. Depois disto, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, levantou no ano em que reinou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou os vestidos da prisão, e de contínuo comia pão na sua presença, todos os dias da sua vida.
E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Havia uma profecia terrível para Joaquim. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas diante do que nós lemos aqui, houve um arrependimento da parte de Joaquim. E, portanto, ele conseguiu reverter todo o peso daquela maldição. Ele só não conseguiu reverter as consequências. Um dado muito importante, irmãos. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em outras ocasiões. Deus, ele perdoa o pecado, mas as consequências ficam. Qual foi a consequência que ficou? Ele não pôde ter um filho dele se assentando no trono de Judá. Mas, ainda que tenha demorado 37 anos, porque aqui diz que foi no ano 37 do seu cativeiro, ainda esperando 37 anos, ele pôde recobrar uma esperança. E isso subentende-se mediante um arrependimento. Algo que não foi visto, por exemplo, com o seu pai Joaquim. Vimos ali que Joaquim teve a oportunidade de ler a palavra de Deus, ouvir. Nessa época se lia muito, para que a pessoa ouvisse, mas qual foi a atitude dele? Ao invés de se arrepender, ao invés de emendar os seus caminhos, ele simplesmente rasgou o livro e ainda jogou no fogo. O que nos ensina aqui Joaquim? Ainda que seja, isso fique subentendido, que nós sempre podemos mudar situações mediante o arrependimento. Deus tinha um duro juízo sobre Joaquim e ele pôde reverter esse juízo, usufruir, mesmo ali no cativeiro, ele conseguiu uma prosperidade, ele conseguiu melhorar a sua vida. Ele não pôde reverter uma consequência. Consequências, Deus, ele não retira, mas mediante o arrependimento, você obtém o perdão e você pode reverter uma situação. Você não fica condenado a viver numa situação eternamente. É isso que nos ensina aqui. Vimos que cada um desses reis, eles vão dar uma grande lição de conduta cristã para cada um de nós. Só para terminar, o caso de Zedequias também tem uma questão bem interessante. Indo lá para o capítulo de número 38, versículo 14. Olha o que diz lá em Jeremias 38, no versículo 14. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada, que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: declarando-te eu, com certeza não me matarás, e aconselhando-te eu, ouvir-me-ás. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma. E esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem na sua mão, e escarneçam de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve-te, peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Infelizmente, não foi essa a decisão tomada por Zedequias. Mas, pelo menos, Zedequias, ele percebeu que precisava ouvir
o profeta. Infelizmente, ele não seguiu o conselho do profeta. Mas, ao contrário de Joiaquim, ele pelo menos ouviu. E essa atitude de Zedequias vai chamar muita atenção no capítulo 23. Essa atitude de Zedequias vai ser comparada com o rei Justiça Nossa, que é chamado de o renovo, que é uma importante profecia messiânica.